Boa noite a todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Você está cansado? Não? Então permaneça de pé por mais um instantinho, você já vai sentar aí. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Deus. Antes de dar a salva de palmas, vocês vão dar outra, tá bom? 2 salvas de palmas. Para o louvor abençoado que nós tivemos, né? Um dia chuvoso como esse, eu cheguei na igreja aqui, o salva-vidas ali, no estacionamento, com a capa de chuva. Cheguei 6h30 na igreja, eles já estavam ali, com a capa de chuva, organizando as coisas. Então, para que um culto aconteça, existem muitas pessoas trabalhando por trás dos panos. E eu creio que Deus, Ele vê e recompensa. Mas a Bíblia diz que nós também devemos dar honra a quem se deve honra. Então, eu gostaria que agora, mais uma vez, se aplaudisse essas pessoas que têm se disponibilizado. Glória a Deus por isso. Talvez você seja a próxima pessoa que vai estar servindo num culto, que você possa ter esse privilégio, porque servir a Jesus é um privilégio. Amém? Vamos ler juntos o Salmo 139. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir, se não, pode projetar no telão, você acompanha comigo. Salmos 139, Salmo 139. Você achou? Diga amém, se você achou. Amém, alguns amém. Então vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás, pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Eles falam de Ti com malícia, em vão os Teus adversários se rebelam contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? Não detesto os que se revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Você pode se assentar. Você acabou de ler um salmo inteiro da Bíblia, o Salmo 139. Quantos aqui receberam um papelzinho? Quantos aqui receberam? Levante sua mão.
Você que não recebeu, você pode pegar lá na saída, que o pessoal do Salva-Vidas preparou com muito carinho. E nesse papel que você pegou, está escrito um trecho desse salmo que nós acabamos de ler. Cada um aqui pegou uma parte. Esse salmo, ele é um salmo escrito por Davi. Para mim, pessoalmente, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E um dos salmos mais profundos da Bíblia. Porque ele traz verdades aqui que transformam a nossa vida. Esse salmo, ele fala sobre características de quem Deus é. E todas as vezes que nós conhecemos um pouco mais de Deus, nós conhecemos um pouco mais sobre nós mesmos. Quando Pedro, através do Espírito Santo, uma revelação que ele teve, falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. E eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Então Pedro, ao ter uma revelação de Deus, ele teve uma revelação um pouco mais profunda de quem ele era. E esse salmo aqui, ele está trazendo características, atributos escondidos de quem Deus é. E quanto mais nós vamos compreendendo a grandeza de Deus, mais isso vai transformando a nossa vida. Mais os problemas se tornam insignificantes, mais as nossas crises se tornam insignificantes. Porque nós começamos a conhecer um pouco mais de Deus. Vocês percebem que em 2 vezes nesse salmo ele fala: como teus pensamentos são preciosos, eu não consigo compreender. Também Romanos 11 diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Porque dele, por meio dele são todas as coisas. Nós não conseguimos compreender a Deus em sua totalidade, mas à medida que vamos alcançando e avançando em conhecê-lo, a nossa vida também vai sendo transformada por ele. Por isso que Paulo fala que hoje nós contemplamos como se fosse um material espelhado. Naquela época não havia espelho, então imagina um reflexo meio distorcido. Ele fala: hoje nós vemos dessa forma, até que terá um dia que nós o veremos como ele é, veremos ele plenamente. E nós prosseguimos para esse dia, para o dia em que nós vamos conhecer a Cristo, conhecer a Deus como ele realmente é. Até que esse dia chegue, pela revelação da sua palavra, nós vamos prosseguindo em conhecer as características de Deus, os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus. E nós vamos destacar aqui, nesse salmo, 3 atributos, 3 características muito preciosas de Deus. A primeira delas: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quando a gente senta e sabe quando nós levantamos. Ele conhece de longe o nosso pensamento. Aqui nós podemos perceber a primeira característica que nós vamos ver nessa noite, que é a onisciência de Deus. Deus, ele tudo sabe. Tem até aquela expressão, né? Não, esse fulano eu conheço, ele é assim mesmo. Ou uma mãe pode dizer para um filho: não, meu filho eu conheço, meu filho não é assim. Por mais que existam verdades nessas palavras, por mais que você possa dizer: não, eu me conheço, eu sei o porquê eu estou sentindo isso, eu sei porque eu estou decidindo isso. Por mais que haja verdade numa fala como essa, nenhuma delas se compara ao quanto Deus te conhece. Porque Deus, ele conhece o mais profundo do seu ser. Deus, ele conhece o íntimo do seu ser. Deus, ele conhece o que passa lá dentro. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê, Deus conhece. Agora eu quero que você pense na grandeza desse Deus. Porque Deus, ele sabe o que passa no meu coração. A gente podemos pensar que nós temos 2 vidas. Nós temos a vida que as pessoas veem
e nós temos a vida que só nós vemos, que só nós sabemos, aquilo que passa no nosso coração, aquilo que passa nos nossos pensamentos, coisas que as pessoas não pensam, que não imaginam, não sabem que nós passamos por situações como essa, situações boas, situações ruins, sonhos, projetos, desilusões, dificuldades, tristezas. É a vida interior, a vida que o olho humano não vê, mas o Deus Todo-Poderoso vê. Em Provérbios 20, 27 diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual ele examina o mais profundo do seu ser. Jesus, ao curar um paralítico, que foi trazido pelos seus amigos, numa situação em que havia fariseus, uma multidão dentro de uma casa, Jesus ele fala o seguinte: como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: por que pensam o que é mal no coração de vocês? Porque Jesus falou: vá, os teus pecados estão perdoados. E a galera pensou: quem é esse que pode perdoar os pecados? E a Bíblia diz que Jesus, porque sabia os pensamentos deles. E às vezes a gente se esconde nisso. Ninguém sabe o que eu penso. Você alimenta coisas na sua cabeça, no seu coração. Mas saiba nessa noite que Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa na sua mente. Deus ele sabe o que passa lá no íntimo. É por isso que um homem de Deus pode se enganar, mas Deus ele não se engana. Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o homem que as pessoas buscavam para ouvir um conselho de Deus, chegou certa vez na casa de um homem chamado Jessé, para ungir um rei, porque Deus havia escolhido um rei. E Samuel chega naquela casa, e ele olha Eliabe, o irmão mais velho daquela família, o filho mais velho de Jessé. E Samuel pensa consigo, o homem de Deus, o homem que ouviu o Espírito Santo de Deus, ele pensa: certamente esse é o rei que Deus escolheu. Só que Deus falou: Samuel, não é esse do rei que eu escolhi. O Senhor contudo disse a Samuel, 1 Samuel 16, 7, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o que ninguém vê. E naquele dia Deus escolheu o rei, que nem estava entre os seus irmãos, mas estava cuidando das ovelhas naquele pasto. E esse rei é o rei Davi, o mesmo homem que escreveu esse salmo. Será que ele não se lembrou, imagino eu, ao escrever: Senhor, tu me sondas e me conheces? Porque quando eu estive no pasto, o Senhor foi lá me resgatar. Porque Deus sabia o que passava no coração de Davi. E Deus ele sabe, meus irmãos, o que passa no meu e no seu coração. Eu não sei para você, mas saber disso para mim é maravilhoso e é confortador. Saber que Deus sabe do que passa no meu coração. Deus sabe dos dilemas, Deus sabe das angústias, Deus sabe das dificuldades. Deus ele sabe o que passa no seu coração. Davi fala no Salmo: antes que a palavra chegue na minha boca, Deus ele já sabe o que nós vamos falar. Que Deus é esse? Porque se eu pensasse que Deus já sabe o que eu penso, eu poderia dizer: Deus é muito grande, porque Ele sabe o que está lá no meu íntimo. Mas Deus ele não só sabe o que está no meu íntimo, Ele sabe o que está no seu, de cada um aqui e de todas as pessoas da terra. De todas as pessoas da terra. Quão grandioso é o nosso Deus. Quão grandioso é o HD de Deus. Ele conhece tudo. Ele conhece a história. Ele conhece os desejos. E Jesus fala sobre tudo o que se deve guardar. Jesus, através de Salomão, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também fala: não confie no seu coração,
porque o seu coração é enganoso. Nós devemos depender de Deus, sabendo que Deus nos conhece. Nós devemos depositar a nossa esperança em Deus e na sua palavra, crendo que Ele vai fazer na nossa vida, fazer valer a sua palavra e fazer valer os seus propósitos. A segunda característica de Deus está lá no versículo 7. Versículo 7 ao 12. A primeira característica: Deus é onisciente. Deus, Ele sabe de tudo, de tudo. Segunda característica: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir eu da tua presença? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no Sheol, o Senhor também está. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Qual é a segunda característica? Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele é onipresente. Então Davi, ele está falando, Deus sabe tudo o que está aqui dentro, mas Deus, Ele também está comigo em todos os lugares que eu vou. Porque o ser humano tem momentos na vida que nós queremos sumir. Tem momentos na vida que a gente quer fugir, que você pensa assim, eu preciso resetar, eu preciso, meu Deus, ir lá para o Japão e começar uma vida lá, porque os problemas, as situações, aquilo que eu estou enfrentando aqui, está me consumindo. Só que ele fala que não tem para onde fugir da presença de Deus. A situação pode ser outra, mas ela vai estar lá do mesmo jeito, porque o seu coração está lá. Então, a nossa tendência é querer negar, fugir, mas nós precisamos encarar e enfrentar, porque se nós fizermos vista grossa ou achando que mudando alguma coisa, a situação vai mudar, não vai. Nós precisamos lidar com aquilo que está dentro de nós, e até mesmo num dilema contra Deus, porque Davi fala, para onde, Senhor, eu fugirei da tua presença? Eu queria um time, eu queria um descanso, mas não tem como fugir da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Aonde quer que nós estivermos, o Senhor estará ali conosco. Então a partir de hoje, você nunca mais vai fazer uma prova sozinho, porque Deus está ali numa prova com você. Você nunca mais vai passar por uma situação difícil sozinho, porque Deus está ali com você. Deus está na sua vida em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, Deus está com você. Deus está contigo nos vales, Deus está contigo nos montes. É o bom pastor que está do lado, está guiando, está conduzindo. O Senhor, Ele está conosco. E Davi aqui ressalta a onipresença de Deus. Deus, Ele está em todos os lugares. É por isso que nós consagramos uma criança aqui no altar, porque vai ter um momento na vida dela que o pai não vai estar, a mãe não vai estar, o padrinho não vai estar, o familiar não vai estar, mas Deus vai estar, e aquela criança pertence ao Senhor. Então Deus vai guardar a vida daquela criança. Talvez você não teve a oportunidade de ser consagrado ao Senhor quando criança, mas você tem a oportunidade de pegar e falar, Senhor, a minha vida lhe pertence, e eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E ao fazer isso, na situação, no lugar que você estiver, a legalidade sobre a tua vida está sobre o Senhor. A última palavra sobre a sua vida pertence ao Senhor. Então, independente do lugar em que você esteja, o Senhor vai estar ali contigo. Mas aí a gente pode pensar, Deus está em todos os lugares, certo? Sim ou não? Mas não é em todos os lugares que Deus se manifesta. Nós nos reunimos aqui como igreja, e nós cremos que ao nos reunir como igreja, não é o templo, não é as paredes, não é o prédio, não é a beleza, é pessoas, igreja, dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O Senhor está em todos os lugares,
mas não é em todos os lugares que Deus se manifesta. Deus se manifesta em lugares onde Ele é desejado, em lugares onde Ele é bem-vindo. É por isso que Jesus diz: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Deus, Ele está em todos os lugares, mas Ele se manifesta onde Ele é desejado. Eu pergunto, você na sua vida, ao saber que Deus está contigo em todos os momentos, tem dado liberdade para Ele atuar, para Ele te orientar, te guiar, ajudar a tomar decisões, posicionamentos, posturas? Ou você decide o que você pensa ser melhor, e depois você traz a fatura para Deus e fala: Senhor, está aqui, não sei mais o que fazer. E o Senhor, na sua misericórdia e graça, Ele trabalha. Mas muito melhor é nós entendermos que Deus está conosco em todos os momentos, e Ele pode nos conduzir. O Espírito Santo, Ele nos orienta e nos conduz. Engraçado que Davi fala que as trevas são como a luz para ti. Jesus, Ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor é a luz do mundo. Em Deus não há trevas alguma. É por isso que a nossa vida, ela precisa andar na luz, porque Deus é luz. Veja, Deus criou o sol, mas a Bíblia diz que o céu e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. E no céu, a Bíblia diz, não vai ter o sol, vai ter Deus. E Deus, Ele iluminará todo aquele lugar, porque Deus é luz. Deus, Ele entra na escuridão, e a escuridão tem que bater em retirada, porque Ele é a luz. Então, talvez tem momentos na nossa vida que a gente parece que não consegue ver nada, que não tem mais solução, em que eu não sei mais o que fazer, mas nós precisamos crer que Deus é a luz. E Jesus disse que quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida te conduzindo. Inclusive a palavra de Deus é comparada com uma luz. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 119, esse não dá para nós ler inteiro, porque aí o culto inteiro para nós é ele. É o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Deus é luz. Ele não só está em todos os lugares, mas todos os lugares para Ele é como a claridão, como a luz. Não tem nada que para Deus seja complicado. Não tem nada para Deus que não tenha saída. Não tem nenhuma escuridão que para Deus seja muito escuro, porque a luz dele brilha, brilha e brilha, e a escuridão não pode prevalecer contra a luz do Senhor. Terceira característica, versículo 13. Deus sabe de tudo, Deus está em tudo, todos os lugares, e o Senhor nos criou. O Senhor criou o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Primeiro ultrassom da história, Deus. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a sombra deles. Deus, além de nos saber tudo o que nós pensamos, de estar conosco em todos os lugares, Deus também, Ele nos criou. E o nosso Deus, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Cada um aqui foi criado de uma maneira única e especial da parte de Deus. Não tem ninguém na face da terra igual a você. Deus é o Criador mais habilidoso e inteligente que já existiu. E Ele é único.
e Ele cria obras únicas. Nós somos obras das suas mãos, tecidos pelo Senhor, de forma única e maravilhosa. No Criador está o nosso propósito. Porque quando alguém inventou aqui essa ferramenta que eu estou usando, o microfone, para amplificar a voz, o Criador criou para um propósito. Eu posso usar essa ferramenta como fosse um frisbee, mas ela não vai funcionar. Eu posso usar essa ferramenta para apoiar alguma coisa, mas ela não vai funcionar muito bem. Eu posso usar essa ferramenta sem energia elétrica, ela também não vai funcionar muito bem. Ela existe um jeito certo de operar e uma maneira certa de existir para funcionar bem. E isso foi visto antes pelo seu Criador, a pessoa que desenvolveu isso aqui. E isso acontece com tudo que foi criado. Tudo que foi criado tem um Criador por detrás. Essas cadeiras, teve alguém que viu essa cadeira antes de você sentar. Esse ambiente que nós estamos, alguém antes viu esse ambiente, projetou. Olha, o telão é melhor ficar aqui, o som é melhor ficar aqui, porque ele vai amplificar melhor. Vamos colocar lá atrás aquelas espumas para não reverberar o som. Vamos colocar aquela porta que é para ir para o banheiro. Um projeto. Teve alguém que desenhou. E por que com a nossa vida nós achamos que talvez seja obra do acaso? Talvez não tenha um propósito, talvez não tenha um sentido para você viver. Só que você precisa entender que Deus te criou. Deus, Ele te viu quando ninguém viu. Antes de tua mãe te ver, teu pai te ver, Deus te viu. E Ele escreveu os teus dias num livro. E cabe a nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. O nosso propósito está escondido em Deus. A nossa vida só vai funcionar como deve funcionar quando nós colocarmos ela no autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, que é Jesus. Fora disso, nós vamos viver batendo cabeça, tentando usar o microfone sem a energia, e vai ver, cara, eu tento e parece que não funciona. Claro, cara, é só você ligar um botão e tudo vai fazer sentido. E o botão na nossa vida é Jesus Cristo. A energia na nossa vida é Jesus Cristo. O que faz nós vivermos uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida com sentido, é entender que a nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, naquele que nos criou, que nos formou, que conhece todos os nossos dias. Você pode pensar, mas eu conheço a minha vida, eu conheço meus dons. Você pode conhecer em partes, mas Deus conhece por completo. Você conhece o teu ontem, e às vezes até esquece do teu ontem. Talvez você nem lembre o que você comeu hoje ou ontem. Você sabe do teu hoje, mas você não sabe do teu amanhã. Deus, Ele sabe do teu ontem. Deus, Ele sabe do teu hoje. E Deus, Ele sabe do teu amanhã. Que Deus é esse que nós servimos? Que Ele conhece a nossa vida como um todo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o motivo pelo qual Ele te criou. E Davi, ao falar sobre isso, ao refletir e falar, Deus, Ele me sondas. Para onde eu posso fugir? O Senhor me criou. Ele termina esse salmo de uma maneira maravilhosa. Porque há uma grande diferença entre você saber o que Deus é, quem Deus é, o que Deus pode fazer, e esse Deus atuar na sua vida. Há uma grande diferença, mas uma grande diferença, uma diferença abismal. Tanto que Jesus Cristo fala que naquele dia muitos chegarão diante dele e falarão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Porque há uma grande diferença entre nós sabermos que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, e esse Deus atuar na nossa vida. Por isso que Davi termina esse salmo dizendo, Senhor, eu sei de tudo isso, então sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E aqui Ele dá liberdade.
Vê, Senhor, se no meu caminho algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Será que eu e você temos a ousadia de fazermos essa oração? Senhor, eu sei que o Senhor sabe de tudo, eu não posso enganar. Eu posso enganar as pessoas, posso usar uma máscara na igreja, fingindo que está tudo bem, no meu trabalho, com a minha família, até minha esposa eu consigo enganar, mas o Senhor eu não consigo enganar. O Senhor sabe o que está passando dentro do meu coração. Será que você consegue dizer para Deus: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algo que te ofende, que te entristece, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho da tua verdade, guia-me pelo caminho que agrada ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Jesus ele fala, João 14,6, um texto muito conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O teu Criador, Ele quer se revelar na sua vida. Por isso eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração, curvar sua cabeça. E se você deseja, você pode orar a Deus. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Para você falar com Deus assim como Davi falou: Senhor, olha para dentro de mim. O Senhor me conhece. O Senhor sabe o porquê eu faço o que eu faço. Me ajuda a ser melhor. Transforma a minha vida. Vê se tem algo que não está alinhado com o Senhor e muda, endireita os meus caminhos. Na palavra de Deus está escrito: reconhece o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu vou te dar esses segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é maravilhosa. A Tua palavra é rica, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, Senhor, que revela quem o Senhor é. Através da Tua palavra nós podemos conhecer ao Senhor. E nós conhecemos, Senhor, nessa noite, um pouco mais da Tua grandeza, um pouco mais do Teu poder. E nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que somos limitados, somos fracos. Oh Pai, nós temos sentimentos ruins, nós temos pensamentos ruins, nós temos atitudes erradas, nós fizemos, Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. Pai, nós te convidamos e te pedimos nessa noite: perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa, Pai, as nossas falhas, e que o Senhor, Pai, possa fazer um raio-x espiritual de nós essa noite, olhar nós, Pai, a nossa vida dos pés à cabeça, a nossa história por completo, e nós desejamos, Pai, que o Senhor, Pai, possa intervir na nossa história, colocar a mão na nossa vida, Pai, transformar os nossos caminhos, Pai, fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, mas que só o Senhor pode fazer, porque onde o Senhor toca, ali a transformação, aonde o Senhor passa, ali a mudança. Quando uma palavra de Jesus é falada, decretada, a cura e libertação. Foi isso que aconteceu com uma mulher que estava 12 anos com fluxo. Ela somente tocou nas tuas vestes, Senhor, e foi curada. Aquele homem, Pai, que tinha um servo acamado, Pai, uma palavra do Senhor bastou para transformar a vida daquele servo. Então nós cremos, Pai, que nessa noite basta um comando do Senhor para a nossa vida ser transformada, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe cada filho e filha do Senhor. Manifesta a Tua graça, Pai, e conduza-nos, Pai, pelo caminho eterno, pelo caminho que agrada ao Senhor, porque sabemos, Pai, que as nossas escolhas carregam consequências, e nós queremos escolher bem, nós queremos viver bem, debaixo da Tua graça, da Tua bênção e da Tua mão poderosa. É isso que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. E a igreja diz:
Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria de convidar você, porque nós aqui na Quinta da Vitória, nós temos um propósito, uma campanha. Nós cremos em atos proféticos. Por isso que nós incentivamos que as pessoas aqui presentes façam um propósito com Deus, de estar aqui 7 quintas-feiras, de buscar a Deus aqui por um propósito, por algo, por alguém. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu creio que Ele pode intervir na sua vida, Ele pode intervir na sua causa. Eu gostaria de saber quantas pessoas aqui estão participando da campanha do propósito de 7 quintas-feiras. Levanta a mão. Quantos estão participando? Glória a Deus. Tem alguém aqui que deseja iniciar hoje? Pode permanecer com a mão levantada, por favor. Tem alguém que deseja iniciar hoje? Levanta a sua mão. O propósito de 7 quintas-feiras. Vocês que estão participando, gostaria de orar rapidamente. Pai, estão aqui essas pessoas, fazendo um propósito com o Senhor, Pai, de estar aqui 7 quintas-feiras. Na Tua palavra diz, Pai, que nós, ao fazermos um voto com o Senhor, nós precisamos ser obedientes e ir até o fim. Nos ajuda, Senhor, a cumprir esse simples objetivo. Não é porque queremos alcançar algo do Senhor, mas é porque nós desejamos ver o Senhor atuando e se manifestando na nossa vida. Não é o poder das 7 quintas-feiras, mas é o poder do Senhor que nós queremos buscar. Pai, que o Senhor se revele na vida dos Teus filhos, e que eles, Pai, possam testemunhar da Tua bondade e do Teu poder na vida deles. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.